E aí, nação rubro-negra, que domingo foi esse, hein? O Mengão foi lá em Porto Alegre, entrou em campo, dominou do início ao fim e saiu com os 3 pontos. E ainda de presente, o Palmeiras tropeçou. A tabela do Brasileirão está ficando cada vez mais interessante. E essa vitória do Mengão em Porto Alegre, hein? E que vitória! O placar de 1-0 não conta nem metade do que aconteceu em campo. O Flamengo dominou do primeiro ao último minuto, criou chances para fazer 4, 5 gols e ainda saiu com os 3 pontos enquanto o Palmeiras tropeçava. Hoje eu vou te mostrar com números e análise porque essa foi uma das atuações mais completas do Flamengo na temporada. E o técnico Leonardo Jardim abriu o jogo em entrevista coletiva depois do apito final. Hoje eu vou trazer para você os principais pontos do que ele falou, com análise de cada declaração. Tem muita coisa boa aqui. Fica comigo! Vamos ser diretos. O Flamengo não precisou nem engatar a 5ª marcha para ganhar hoje. Jogou no limite da 4ª marcha e foi mais do que suficiente para dominar completamente o Grêmio dentro da casa deles. Já no primeiro tempo, o Mengão assustou. Bola na trave, defesa do goleiro, muita criação. O time mostrou desde cedo que estava em um nível completamente diferente do adversário. O gol saiu pelo lado direito, que foi uma avenida aberta durante toda a partida. Léo Ortiz iniciou a jogada com um passe preciso para o Emerson Royal e a bola chegou até o Carrascal, que finalizou com categoria. Golaço! Mas o grande nome da partida foi o Everton Araújo. Que evolução a desse jogador, gente! Cabeça erguida, boa saída de bola, participativo, finalizando de fora da área. Se não fosse ele lá atrás em alguns momentos, o placar poderia ter sido ainda maior para o Flamengo, mas também poderia ter ficado mais complicado. O que mais chamou a atenção hoje foi a qualidade das combinações do Mengão. Pedro, Carrascal e Plata trocando passes de primeira, triangulando, jogando de letra. Aquele tipo de futebol que separa times bons de times verdadeiramente grandes. E tem uma coisa muito especial nesse Flamengo atual: ele não tem medo de jogar fora de casa, pelo contrário, às vezes parece que joga ainda melhor longe do Maracanã. O adversário se empolga com a torcida, tenta avançar, abre espaço e aí o Flamengo castiga. Jorginho voltou de lesão e já voltou jogando muito bem. Plata mais uma vez inspirado. E o Léo Ortiz, que vinha sendo criticado, fez uma partida segura e contribuiu diretamente para o gol. Se o Flamengo jogar 70% do seu potencial, é muito difícil alguém ganhar dele no Brasil. Muito difícil. Agora preciso ser honesto sobre o Grêmio, porque o que se viu hoje foi preocupante. Um clube com a história que tem, jogando em casa, na zona de rebaixamento, e não esboçou nenhuma reação digna. O Flamengo jogou como se estivesse no Maracanã. Os jogadores do Grêmio estavam cansados de correr atrás do adversário, já com 15, 20 minutos de jogo. Isso diz muito. O Grêmio tem jogadores de qualidade, tem jovens promissores, mas falta atitude, falta organização, falta uma identidade de jogo. Agora vamos à parte que mais interessa à nação. O Palmeiras empatou nesse domingo e o Flamengo encostou de vez. A diferença atual é de apenas 4 pontos, com um detalhe importantíssimo: o Mengão tem um jogo a menos. Se o Flamengo vencer essa partida atrasada, a diferença cai para apenas 1 ponto. E tem mais: o confronto direto entre os dois está marcado para o dia 23 de maio, no Maracanã. Uma vitória e o Flamengo assume a liderança. O Palmeiras é um time competitivo, disciplinado, difícil de bater, mas não vive seu melhor momento na temporada. Está sofrendo demais, jogando no limite em quase todos os jogos. Para enfrentar o Flamengo no Maracanã, vai precisar subir muito de nível. E com o Flamengo no momento em que está, confiante, coletivo, dominante, fica difícil apostar contra o Mengão. Vamos começar pelos números, porque eles contam uma história muito diferente do 1-0 final. O Flamengo terminou a partida com 68% de posse de bola. Foram 20 finalizações contra apenas 6 do Grêmio. Os gols esperados: 2,71 a 0,26. Ou seja, estatisticamente o Flamengo merecia ganhar por muito mais. E ainda teve 2 bolas na trave que não entram nessa conta. O Grêmio fez apenas 3 finalizações da direção do gol durante toda a partida. O goleiro do Flamengo praticamente não precisou trabalhar. Esse não foi um 1-0 suado. Foi um 1-0 em que o adversário simplesmente não existiu em campo. O que mais chama atenção nessa vitória não é só o resultado, é como o Flamengo jogou. E o contexto torna isso ainda mais impressionante. O Mengão entrou em campo sem Arrascaeta, sem Paquetá, sem Pulgar, sem Alexandro. 4 jogadores importantes fora. E mesmo assim, apresentou um futebol organizado, dominante e seguro do início ao fim. Isso diz muito sobre a força do elenco. Num clube comum, tantos
os desfalques causariam instabilidade. No Flamengo, o time simplesmente encontra soluções e segue jogando em alto nível. O Léo Ortiz, que vinha sendo criticado nas últimas rodadas, fez uma excelente partida. Seguro atrás e participativo na saída de bola. Foi dele o passe que iniciou a jogada do gol. O Jorginho, mais uma vez, foi um dos melhores em campo. Condutor, inteligente, presente em todos os momentos. E o Carrascal aproveitou a chance de titular para marcar um golaço e reconquistar a confiança da torcida. Agora preciso ser honesto, porque esse canal não é só de elogios. O Flamengo tem um problema que se repete há muito tempo e que precisa ser resolvido: o desperdício de chances claras. O Samuel Lino perdeu uma cara a cara absurda. O Plata mandou na trave, mas também desperdiçou oportunidades. Se o Flamengo tivesse um aproveitamento razoável das chances criadas, o placar teria sido 4-0 ou 5-0 com tranquilidade. Esse é o único senão de uma atuação que em tudo mais foi excelente. O Flamengo precisa ser mais eficiente na finalização, e isso não é problema de hoje, é uma questão que persiste independentemente de qual técnico está no comando. Uma coisa que esse jogo escancarou é a profundidade do elenco do Flamengo. Quando você tem tantos jogadores de qualidade, o time nunca para. Um jogador entra em má fase, vai para o banco, descansa e outro assume sem queda de nível. O Plata estava sendo criticado, voltou bem. O Carrascal estava sem espaço, aproveitou a chance e fez o gol. O Emerson Royal foi criticado por semanas, hoje deu a assistência decisiva. Esse é o ciclo de um elenco vencedor. Ninguém é insubstituível, mas todos são importantes. E quando a engrenagem gira assim, fica muito difícil deter o Flamengo. Agora o mais importante para a nação: como ficou a tabela? O Palmeiras empatou com o Remo, mesmo jogando com um a mais por mais de 15 minutos no segundo tempo. Isso diz muito sobre o momento do Palmeiras, que vem sofrendo demais e jogando no limite em quase todos os jogos. O Flamengo, por outro lado, encostou. A diferença agora é de apenas 4 pontos, com o Mengão tendo um jogo a menos. Vencendo essa partida atrasada, a diferença cai para apenas 1 ponto. E tem mais: o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras está marcado para 23 de maio no Maracanã. Uma vitória nesse jogo e o Mengão assume a liderança do Brasileirão. Mas atenção, os próximos jogos não serão fáceis. O Flamengo terá desfalques importantes: Jorginho suspenso, Pulgar ainda se recuperando, além dos já citados Arrascaeta e Paquetá. A sequência vai testar a profundidade do elenco. Por fim, uma análise rápida sobre o adversário de hoje. O Grêmio é um clube histórico, com um elenco que, no papel, não merece estar na zona de rebaixamento. Mas o que se viu em campo foi preocupante. Time passivo, sem reação, sem proposta ofensiva, sem nenhuma grande chance criada. Nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias. Isso não é crise passageira, é um problema estrutural que precisa de solução urgente. O clube parece estar num processo de transição, apostando em jovens para revelar e vender. Mas, como a história do futebol mostra, vender jogadores é consequência de uma boa temporada, não de uma equipe brigando para não cair. Logo de cara, Jardim foi direto. A vitória foi extremamente merecida. O Flamengo foi superior nos 2 tempos, e o placar de 1-0 ficou muito abaixo do que o time produziu em campo. Ele lembrou um dado importante: o Grêmio estava há mais de 100 dias sem perder em casa, e nos últimos 12 confrontos na Arena, o Flamengo tinha vencido apenas 3 vezes. Ou seja, essa vitória tem um peso histórico que vai além dos 3 pontos. E tem uma frase do Jardim que resume tudo isso muito bem. Quando perguntado sobre a facilidade do jogo, ele foi preciso: quem tornou o jogo fácil foram os jogadores. Simples, direto e verdadeiro. Jardim também explicou algo que muitos torcedores perceberam. No primeiro tempo, o Flamengo forçou muito o lado direito, e foi uma escolha deliberada. O Grêmio estava conseguindo bloquear apenas um dos flancos. No intervalo, o treinador pediu mais equilíbrio. No segundo tempo, o time passou a usar os 2 lados com mais amplitude, e foi exatamente por ali que saiu o gol. Emerson Royal entrou fresco, fez a assistência pelo lado direito, e o Carrascal finalizou com categoria. Essa leitura de jogo em tempo real é uma das marcas do trabalho de Jardim. Ele identifica o problema, corrige no vestiário e o time responde em campo. Isso é trabalho de treinador de alto nível. Uma das perguntas mais interessantes da coletiva foi sobre a naturalidade com que o Flamengo joga fora de casa. E a resposta de Jardim foi reveladora. Segundo ele, a mensagem que passa para o grupo é simples: o futebol tem que ser o mesmo, independentemente de onde se joga. Os 3 pontos valem igual em casa ou fora. A torcida apoia, mas não entra em campo. O que entra em campo é o trabalho, a preparação e a qualidade do elenco. E
ele ainda fez uma referência direta ao episódio da Colômbia, com bom humor. Disse que as torcidas não entram em campo, com exceção do último jogo na Colômbia, que foi uma exceção. A sala riu, mas o recado foi dado. Outro ponto revelado por Jardim foi como a semana foi gerenciada após o cancelamento do jogo contra o Independiente Medellín. Com a viagem à Colômbia cancelada, o time pôde se concentrar em Porto Alegre com mais tempo. Foram 3 treinos antes do jogo, algo raro no calendário apertado do futebol brasileiro. E o mais importante, os jogadores dormiram mais, descansaram melhor e chegaram ao jogo fisicamente mais frescos. Isso explica em parte a intensidade e o controle que o Flamengo apresentou durante os 90 minutos. Descanso é parte do treinamento e Jardim sabe disso melhor do que ninguém. Jardim também foi questionado sobre o Wallace Ian, cortado da lista para o jogo na Colômbia, e a resposta foi direta, sem rodeios. O jogador não estava integrado à dinâmica coletiva que o time exige naquele momento. Não foi questão de qualidade, o treinador reconheceu o talento do garoto. Mas futebol coletivo exige comprometimento total, e quem não está 100% dentro desse ritmo, fica de fora. É uma mensagem clara para todo o elenco. No Flamengo do Jardim, não existe espaço para quem não está 100% dentro do projeto coletivo. Não importa o nome, não importa o histórico. Jardim também falou sobre o planejamento da temporada. Quando chegou ao clube em março, ele e a diretoria definiram 4 objetivos para essa primeira fase até o final de maio. Primeiro, ganhar o Campeonato Carioca. Objetivo cumprido. Segundo, classificar para a segunda fase da Libertadores. Objetivo encaminhado. Terceiro, avançar na Copa do Brasil. Próximo desafio, contra o Vitória na quinta-feira. Quarto, estar na briga pelo Brasileirão. E o Flamengo está lá, a apenas 4 pontos do líder, com um jogo a menos. O treinador foi claro, o campeonato não se decide em maio. O que importa agora é estar posicionado para brigar até o final. E o Flamengo está. Atenção, nação! O próximo compromisso do Flamengo é na quinta-feira, às 21h30, contra o Vitória pela Copa do Brasil. Jardim já deixou um alerta. O Vitória joga num campo de grama alta, com uma pressão diferente, um ambiente difícil. O time precisa estar preparado não só taticamente, mas também mentalmente para o que pode acontecer fora de campo. Sobre os desfalques para essa sequência, Jorginho e Luiz Araújo levaram cartão amarelo e podem estar em risco dependendo da competição. Paquetá segue em recuperação, mas o treinador demonstrou confiança no elenco para encontrar soluções. Por fim, Jardim fez um balanço emocionante dos seus primeiros 2 meses no clube. Ele disse que sabia exatamente para que casa estava vindo. Conhece a dimensão do Flamengo há muitos anos. E revelou algo que mostra o nível de dedicação dele. Em 2 meses, não aproveitou nada do Rio de Janeiro. É 100% Flamengo, todos os dias. Mas prometeu, quando um dia sair do clube, vai aproveitar cada canto da cidade maravilhosa. Isso é entrega. Isso é respeito pelo tamanho do clube que ele comanda. E você, nação, acredita que o Flamengo vai passar o Palmeiras antes do confronto direto do dia 23? E o que você acha que precisa melhorar no Mengão para esse jogo decisivo? O que mais te impressionou nas declarações do Jardim? Acredita que o Flamengo vai passar o Vitória na Copa do Brasil e seguir brigando em todas as frentes? Me conta aqui nos comentários, esse papo é com você. Se curtiu a análise, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo flamenguista que não abre mão de entender tudo sobre o Mengão. Até o próximo vídeo. Vai, Flamengo!